Livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Capítulo 26. Orientação por meio de visões. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Atos 10, do 1 ao 3. Algumas vezes Deus guiou por meio de visões. Cornélio era um homem temente a Deus, mas não era nascido de novo. Ele não conhecia Jesus. Era um prosélito judeu. O anjo que apareceu a ele em visão não poderia pregar o evangelho para ele. Deus não chamou os anjos para pregarem o evangelho. Deus chamou os homens para essa tarefa. Entretanto, o anjo disse a Cornélio aonde ir para que alguém lhe pregasse o evangelho e lhe dissesse como ser salvo. Cornélio viu o anjo em uma visão. Os anjos também têm a habilidade, conforme Deus permite, de assumir uma forma visível que possa ser vista pelos olhos naturais, da mesma forma que você pode ver uma pessoa física. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Hebreus 13, 2. A Bíblia chama a experiência de Cornélio de visão. Atos 10, 3. Foi uma visão espiritual. Cornélio viu no mundo espiritual. Existem anjos no mundo espiritual. Se outras pessoas tivessem estado presentes, elas não teriam visto nada. De outra sorte, se o anjo tivesse assumido uma forma visível, qualquer um poderia tê-lo visto. Existem 3 tipos de visões: visões espirituais, êxtases e visões abertas. Nas visões espirituais, você vê com os olhos do seu espírito, não com os olhos físicos. Quando Paulo, que na ocasião ainda se chamava Saulo, viu o Senhor em Atos 9, foi uma visão espiritual. Ele não viu com seus olhos físicos. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Atos 9, 8. Quando o Senhor falou com Paulo, seus olhos estavam fechados. Portanto, o que quer que ele tenha visto, não viu com os olhos físicos. Nós sabemos disso porque a Bíblia diz que quando os olhos de Paulo foram abertos, ele estava cego. O segundo tipo de visão é quando alguém entra em êxtase. Cornélio não entrou em êxtase, mas Pedro sim. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Atos 10, do 9 ao 11. Quando alguém entra em êxtase, seus sentidos físicos ficam suspensos. Ele não sabe onde está naquele momento. Não fica inconsciente, mas não sabe o que se passa ao seu redor. Ele fica mais consciente das coisas espirituais do que das naturais. O terceiro tipo de visão é o que eu chamo de visão aberta. A visão que ocorreu em El Paso em 1959, a qual me referi anteriormente neste livro, foi uma visão aberta. Meus olhos se abriram, meus sentidos físicos estavam intactos. Eu não entrei em êxtase. Jesus entrou na minha sala e eu vi com meus olhos físicos. De todas as visões que eu tive, apenas 2 foram visões abertas. 3 delas ocorreram quando eu entrei em êxtase. As demais foram visões espirituais. Existiam diferentes tipos de visões em Atos dos Apóstolos e existem diferentes tipos de visões também hoje. Em se tratando de visões, por exemplo, algumas coisas são simbólicas. Na visão de Pedro, elas eram: ele viu toda sorte de répteis, tanto puros quanto impuros. Ele teve de refletir sobre essa visão para que pudesse compreendê-la. Atos 10, 19. O Espírito falou com Pedro enquanto ele pensava sobre a visão e mandou que ele fosse com 3 homens à casa de Cornélio. Pedro ainda não sabia exatamente o que a visão significava, mas quando ele obedeceu, coisas aconteceram e Pedro começou a entender que Deus havia chamado os gentios à redenção da mesma forma que os judeus. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Atos 8, do 26 ao 29. Algumas pessoas da igreja admitem que Deus falou aos apóstolos como Pedro, mas dizem que esse tipo de visitação divina era apenas para os apóstolos. No entanto, Filipe não era apóstolo. Ele foi eleito como um dos primeiros diáconos. Atos 6:5. O ofício mais alto que ele chegou a exercer foi o de evangelista. Atos 21:8. Não é triste que na igreja sejamos roubados das bênçãos e das manifestações sobrenaturais que deveríamos desfrutar, porque as pessoas fecharam o livro do sobrenatural e dizem: isto era apenas para os apóstolos. Tudo isso cessou quando os apóstolos do Novo Testamento morreram? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Atos 9, do 10 ao 12. Ananias não era um diácono, mas um discípulo. Ele era o que podemos chamar de leigo. Ainda assim, o Senhor o usou. Nós devemos nos colocar sempre em uma posição na qual Deus possa nos usar quando achar conveniente. Não devemos esperar por uma visão para que possamos fazer algo para Deus. Deus pode nos dar uma visão ou não. Um anjo pode aparecer para nós ou não. Foi um grande privilégio para mim falar na igreja de certo homem de Deus quando ele completou 70 anos de idade. Ele havia sido cheio do Espírito. Perto da virada do século, ele tinha ido para a China como missionário em 1912. Esse homem me contou algumas das maravilhosas experiências que tinha tido. Havia um estudo bíblico toda sexta-feira à noite em sua igreja. Eu acredito que ele tinha sido um dos principais professores bíblicos do mundo, e eu ouvi a maior parte de suas aulas. Ele disse que ensinava certos assuntos conforme o Senhor o orientava, mas também deixava a congregação sugerir certos assuntos, escrevendo-os em um pedaço de papel. Certa ocasião, a maioria da congregação escreveu: nós queremos alguns ensinamentos sobre anjos. Nós nunca ouvimos um ensino sobre esse assunto. Ele havia ensinado por vários anos em uma das melhores escolas bíblicas pentecostais e pensou que poderia abordar todo o assunto em 2 semanas, mas em suas palavras disse: quanto mais eu estudava, mais coisas apareciam. Ensinei por 6 semanas e não consegui dar todo o assunto. Esse homem era um oficial de sua igreja do Evangelho Pleno. Pouco depois desses ensinamentos sobre anjos, ele estava em uma reunião de negócios com líderes da denominação. Um ponto de discussão consistia num relato de que um dos ministros afirmava que tinha visto um anjo. Ele disse que o anjo tinha lhe passado instruções a respeito de seu ministério. Os líderes estavam a ponto de excluí-lo da denominação. Ele disse: eu apenas sentei-me lá e ouvi. Não comentei nem falei até que me fosse pedido para falar. Pude perceber a tendência. Eles estavam quase prontos para excluir esse outro ministro da denominação. Finalmente o irmão levantou e disse: eu acredito que devemos ouvir o irmão S. Ele está conosco desde o início do movimento. Ele é um dos nossos professores bíblicos mais capacitados. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ele me contou que começou falando sobre o estudo de anjos que havia acabado de ensinar em sua igreja. Ele disse: eu não estou nem um pouco preocupado pelo fato de que um entre os milhares de ministros que temos tenha visto um anjo. A coisa que mais me incomoda é porque mais de nós não os estamos vendo. Em segundo lugar, ele continuou: se vamos colocar esse homem para fora por ter visto um anjo que lhe instruiu sobre o seu ministério, o que nós vamos dar ao nosso povo no lugar? Nós temos algo melhor? Algo mais sobrenatural? Algo mais bíblico? Se nós não temos, eu acredito que seja o melhor ficarmos com o que temos. Rapidamente alguém levantou de um pulo e disse: eu proponho que arquivemos isso e esqueçamos o assunto. Votaram por unanimidade não tocar mais no assunto. Em 1963, meu escritório ocupava um canto da minha pequena casa em Garland, Texas. O escritório não era grande coisa. Um homem de outra cidade entrou em contato comigo dizendo:
se você vai mudar seu escritório para essa cidade, vamos conseguir um escritório para você. Vamos comprar todo o equipamento de escritório e contratar secretárias e pagar seu salário. Você não precisa pagar nada. Vamos publicar alguns dos seus materiais. Um técnico em eletrônica me disse: irmão Hagin, se você me permitir, eu vou gravar todos os seus sermões. Não vai lhe custar nada. Eu vou fornecer todo o material sem custo. Essas ofertas pareciam boas. Você pensaria que Deus estava nelas, mas nessa época eu estava orando com certo grupo. Nós estávamos tendo momentos especiais de ministração ao Senhor. Era um tipo de atmosfera de Atos 13, 1 e 2. Uma atmosfera onde Deus poderia se mover. Eu estava sentado na plataforma ao lado de uma cadeira, orando, pelo que de repente Jesus apareceu de pé na minha frente. Meus olhos estavam fechados, foi uma visão espiritual. Não entrei em êxtase. Logo atrás de Jesus, uns 60 centímetros para a direita e 1 metro para trás dele, estava um grande anjo. Eu já tinha visto anjos antes, mas nunca um daquele tamanho. Ele tinha uns 2,5 metros de altura ou mais. Jesus falou comigo acerca de algumas coisas, e tudo o que ele falou aconteceu. Ocasionalmente, enquanto ele falava, eu olhava para o anjo. Quando eu olhava, o anjo abria a boca e começava a falar alguma coisa. Quando eu olhava de volta para Jesus, ele não dizia nada. Depois que Jesus terminou de falar, perguntei: quem é esse companheiro? Quem ele representa? Jesus disse: esse é o seu anjo. Meu anjo? Perguntei. Sim, Jesus disse, seu anjo. Você lembra o que eu disse na Bíblia a respeito dos pequeninos, que o anjo deles está sempre perante o Pai? Você não perde o seu anjo só porque cresceu. Não é reconfortante ter esse grande companheiro me seguindo por aí? Louvado seja o Senhor. O que ele quer? Continuei. Ele tem uma mensagem para você. Então naquele momento fiquei tão concentrado da letra da palavra que poderia ter perdido o espírito. Perguntei: o Senhor está falando comigo, por que não me entrega a mensagem? Por que eu tenho de ouvir um anjo? Além disso, a palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, por que o Espírito Santo não poderia ter falado comigo? Jesus teve misericórdia de mim e foi paciente comigo. Ele disse: você já leu na minha palavra onde diz que o anjo do Senhor disse a Filipe para descer no caminho de Gaza? Aquilo não era uma direção? Aquilo não era uma orientação? Meu anjo não apareceu para Cornélio e ele nem era nascido de novo? Não foi o anjo quem lhe disse o que ele deveria fazer? Jesus me deu vários exemplos no Novo Testamento. Finalmente eu disse: já basta, eu ouvirei. Então eu olhei para aquele grande companheiro e perguntei qual era a mensagem. E ele começou assim: eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer que você não deixe esses homens, e ele falou seus nomes, montarem um escritório para você. Eles têm uma motivação oculta e vão controlar seu ministério, pois terão colocado todo o dinheiro nele. Então ele falou o nome do homem que era técnico em eletrônica e disse: não deixe que ele tenha nenhuma das suas gravações. Ele tem uma motivação oculta. Se puser as mãos nelas, ele vai controlá-las. Fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer isso. E continuou depois: fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer isto. O dinheiro virá de forma que você poderá montar seu escritório, ter seus livros e suas gravações. Você será o cabeça disso, o chefe, porque eu lhe direi o que você deve fazer, e não alguns homens. Em 4 meses depois que tudo estiver pago e quitado, você terá dinheiro suficiente para seguir nessa direção, pois eu enviei meus anjos para providenciar a vinda desse dinheiro. Quando o tempo chegou, eu tinha $4.000, o que era suficiente para fazer aquilo que o Senhor me dissera para fazer. Esse foi o início do ministério. Eu poderia contar mais, mas isso já é suficiente para demonstrar que essas coisas acontecem. Deixe-me enfatizar isto. Muito embora Deus nos guie por meio de visões e outras manifestações sobrenaturais, eu gostaria de encorajar você a não buscar visões. Você poderia se afastar da palavra, abrindo espaço para que o diabo o enganasse. Normalmente preferimos uma palavra direta de orientação, mas nem sempre a temos. Então não tente fabricar uma se não tiver. Em lugar algum na Bíblia diz que alguém que estava buscando uma visão o recebeu. As visões simplesmente aconteceram na Bíblia sem que ninguém as estivesse buscando.
Alegre-se de tudo que você tem. É o testemunho interior. Eduque e treine o seu espírito humano de forma que o testemunho interior seja cada vez mais real para você. Então, se Deus achar adequado fazer visitações sobrenaturais e manifestações, apenas agradeça por elas. Saiba que os anjos de Deus estão com você. Seu anjo está com você, quer você veja ou não.